Bom, gente, então, primeiro, boa tarde para todos, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, para a apresentação aí das frentes do trabalho dos núcleos, né? Então, dentro, né, do LabMin, nós somos, para quem está chegando agora, nós somos o chamado Núcleo Viçosa. Esse Núcleo Viçosa, ele é composto, ele é liderado pela Universidade Federal de Viçosa, por meio de duas unidades. O nosso grupo de pesquisa e extensão tecnológica, que é o NTG, Núcleo de Tecnologias de Gestão. O NTG, ele foi inspirado nos trabalhos com o professor Shen, tá? Lá, algumas décadas atrás, tá? Então, eu quase que diria que é uma spin-out aí, digamos, do Núcleo de Tecnologia de Qualidade e Inovação que a gente tem aí na UFMG, que foi criado lá atrás pelo professor Shen, e hoje segue aí com o trabalho maravilhoso do professor Raoni. E também o Parque Tecnológico aqui de Viçosa. Então, a gente reúne no grupo, no NTG, aquilo que a gente chama das tecnologias de gestão, que a gente busca desenvolver, validar, construir e aplicar no Tecnoparque. Então, essa parceria já vem caminhando há algum tempo. E no âmbito do LabMin, pode passar lá, Larissa. No âmbito do LabVIM, pode pôr todos os objetivos. Nós temos, digamos assim, né, 7 objetivos do projeto, que vai desse trabalho em rede, desse sistema gerencial para desenvolver os negócios, tudo com foco, né, na criação, atração e desenvolvimento de novas empresas de base tecnológica e na gestão dos ambientes de inovação. Então, o LabVIM, de uma forma geral, tem esse objetivo, e aí cada grupo, o BHTEC, o NTQI lá com o professor Raoni, CTIT com a professora Juliana, e nós aqui, meio que a gente dividiu, entre aspas, porque a ideia de divisão às vezes pode levar essa ideia de que a gente está aqui fazendo um Frankenstein, mas a ideia é que os modelos conversem, e nós ficamos principalmente com dois, digamos assim, com dois objetivos principais, tá? Dentro dos objetivos, 2 objetivos específicos, que é trabalhar os modelos relacionados aos processos de criação de novas empresas de base tecnológica e transformar esses processos ou essas metodologias que nós estamos estudando aqui, tentando validar já faz algum tempo, né, como sendo um modelo de referência que possa ser utilizado pelo BHTEC, pela Inova, e por outros ambientes de inovação que tenham, então, interesse. Tá? O nosso núcleo aqui, ele é composto, então, pode passar, Larissa, pelo Lorenzo, tá? Pela Nayara, Isabela, Letícia e a Larissa. Pode passar aí, Larissa. Espera aí que eu acho que travou. Travou? Porque eu estou selecionando e não está indo. Tá. A Larissa, que é quem está compartilhando aí a tela com a gente, né? A Larissa, ela é bolsista, BGCT, desses bolsistas de Gestão, Ciência e Tecnologia da FAPEMIG, tá? A Larissa defendeu aí agora, recentemente, o mestrado dela em Engenharia Química, está trabalhando aqui com a gente full time. O Lorenzo, a Letícia, a Isabela e a Nayara são bolsistas de iniciação científica, tá? Bom, e aí, dentro desse contexto, por que quando a gente foi construir, né, o projeto, juntamente com o professor Croco, Raoni, as meninas aí junto ao BHTEC, professora Juliana, por que a gente trouxe esse objetivo aqui puxado para o nosso núcleo Viçosa? Pode passar, Larissa. Pode passar, pode passar, pode passar. Aí tá bom. Aqui, a gente tem um planejamento estratégico do Parque Tecnológico de Viçosa, tá? E nesse planejamento estratégico, a gente tem um olhar em que a gente trabalha de uma forma, assim, geral, a gente trabalha à luz do modelo da Triple Helix, tá? Então, a gente opera o parque dentro dessa lógica da Triple Helix, de interação universidade, empresa, governo. Então, na base, né, a gente tem aí o governo, tá? Não na base no sentido de suportar o processo que está por cima, mas na base aí, né, a gente precisa das políticas, da segurança jurídica, dos recursos de subvenção, que, de certa forma, né, nos apoiam em todos os processos que nós temos aqui. A razão primeira de um parque tecnológico é a forte base científica e tecnológica da universidade na qual ele está amparado. Nesse sentido, a Universidade Federal de Viçosa é a grande âncora científica
de todo o processo que a gente desenvolve aqui, seja a nível da incubadora de empresas, seja a nível do parque tecnológico, tá? E, de um lado, né, nós temos, então, as empresas, principalmente, vamos falar assim, né, as grandes empresas de tecnologia que precisam amadurecer e avançar nos seus processos de inovação e de empreendedorismo, mas a gente tem outros estratos de empresas, tá? No nosso caso específico, nós trabalhamos com empresas de base tecnológica, então, as pequenas empresas, startups, as spin-offs, tá? E aí, em função dessa lógica da Triple Helix, o parque, ele entra como aquilo que a gente chama aqui de organização intermediária, como um elemento que faz com que esses atores, por meio de seus processos de interação, a gente consiga, então, promover a inovação. Inicialmente, quando nós começamos lá nos anos 2000, não o parque, mas o Centep, que é quem abriga o parque, promovendo a interação da universidade com setores produtivos dentro de um programa hoje que a gente chama de Innovation Link, tá? E, posteriormente, com a criação da incubadora, lá em 1996, a gente começou a operar os outros programas, tá? Pode passar, Larissa. Que são os programas, né, voltados dentro dessa loja, aí pode esperar, dentro dessa lógica de empreendedorismo, tá? De difusão de cultura, da difusão da cultura do empreendedor, não do empreendedorismo como aquele que vai, só da questão de abrir um negócio, vai se tornar empresário, mas o empreendedor como comportamento, tá? E aí, em função, né, dos trabalhos da incubadora, durante todo esse período, digamos assim, a gente foi construindo os programas, né? Programas tradicionais dentro de um processo hoje, que seria aceleração, pré-incubação, incubação, tá? Soft land, e dentro desses programas, programas de assessoria, consultoria, mentoria, etc. e tal. Mais recentemente, a gente criou os programas, né? Não que a gente trabalhe a criação de empresas da universidade para o mercado, mas também programas que a gente procura criar empresas a partir das grandes empresas, né? Das corporates, que são os nossos programas de empresa associada e o de aceleração corporativa, tá? E aí, em 2006, né, veio o projeto, esqueci, né, por essa parte, 2006 veio o projeto do parque, e a ideia era que essas empresas que passassem, então, pela incubadora, pudessem ficar ali de forma permanente, né, junto aqui, ancorados à universidade. Então, foi criado o Parque Tecnológico de Viçosa, nós somos um parque tecnológico universitário, dentro, muito parecido com os modelos que a gente tem nos Estados Unidos, de University Research Campus, tá? E o parque vem operando, então, desde 2011, né? A gente foi o primeiro parque tecnológico de Minas a entrar em operação. Então, essa é a lógica da cadeia de valor que nós trabalhamos aqui, tá? Então, a gente trabalha o empreendedorismo de base tecnológica junto à comunidade acadêmica, buscando trabalhar a criação de novas empresas de base tecnológica, bem como contribuir com o desenvolvimento dessas empresas, promovendo a interação entre a UFV e os setores produtivos e criando novas empresas ou atraindo as empresas para o nosso ambiente, tá? Mas a gente já faz tempo, né, até pelas experiências passadas, a gente vem sentindo falta, tá, de um passo atrás, tá? Se vocês perguntarem para mim hoje qual é o maior desafio que você tem, né, no Tecnoparque, e por incrível que pareça, né, e aí é que está a preocupação, o nosso problema não é recurso financeiro, tá? Dinheiro, gente, é uma coisa que sempre quanto mais, melhor, tá? Por óbvio que a gente tem necessidade de investimento, a gente tem necessidade de infraestrutura, o nosso prédio está lotado, a gente precisa de prédio novo, a gente precisa de realizar investimentos, tem a questão da manutenção da equipe, mas a gente consegue, a gente vem conseguindo fazer os investimentos necessários, manter a questão do custeio, por óbvio, principalmente com a UFV, né, por meio da UFV, que é a grande âncora, o parque pertence à UFV e ela mantém o seu parque tecnológico, e para a gente manter um parque tecnológico de qualidade, a gente busca recursos nas outras fontes, tá? Mas hoje eu te falo para vocês com muita propriedade que o nosso maior desafio é ter bons projetos com potencial de se transformarem em boas empresas, em boas startups, tá? Nossa, pela base científica da UFV, tá? Onde a UFV é excelente, os nossos projetos, quase que por natureza, eles são projetos de FinTech, tá? São projetos de biotecnologia, voltados para a questão do agro, voltados para a questão da saúde humana, da saúde
animal, mas não são, a gente, né, a maior parte absoluta das nossas empresas, tanto é que a gente tem, inclusive, uma PL de biotecnologia, são empresas que passam, né, por essa área, digamos assim, de atuação, tá? Então, empresas de TI são legais, são bacanas, mas não é o que nós temos aqui, não é a nossa realidade, tá? A nossa realidade de projetos são projetos realmente de Deep Tech, e que, em grande medida, né, da nossa experiência, sei lá, nos últimos 15 anos, a maioria absoluta vem dos programas de pós-graduação, tá? Então, no âmbito, né, do LabMIN e dentro dessa metodologia, né, que a gente está buscando construir, de criação de empresas nascentes de base tecnológica, a gente, então, está propondo, né, como modelo de referência para validar isso tudo, o que nós estamos chamando de modelo, né, ou programa de spin-off da UFV. Pode passar, Larissa. Então, dentro do LabMIN, ou no âmbito do LabMIN, né, a gente vai, então, robustecer, digamos assim, como a grande entrada, né, porque a gente tem um funil de inovação, tá? Só para justificar um pouco. Aqui no Centev, aqui no parque, por ano, a gente sensibiliza ou mobiliza da ordem de 3 mil pessoas por ano, tá? Em atividades de treinamento, qualificação, eventos, hackathons, meetup, erguer a mão da glória a Deus, tipo de coisa que vocês puderem pensar, e sensibiliza para a questão da cultura empreendedora e da cultura para a inovação. Aí nós temos 4 programas de aceleração, tá? Todos os nossos programas de aceleração, eles são Market Pool, tá? A gente consegue colocar aí em torno de 50 projetos em cada um, desculpa, em torno de 50 pessoas participando de um hackathon de cada um desses programas de aceleração, para ter efetivamente 10, 12, 15 projetos num programa desse de aceleração, de tal forma que a gente coloca aí 50 projetos em aceleração por ano, mais ou menos em média. E vão chegar efetivamente, talvez, uns 10, 12 na pré-incubação, tá? E a pré-incubação é aquele momento onde a gente efetivamente transforma CPF em CNPJ. E de uma turma, né, de 10 projetos de pré-incubação, 1, 2 efetivamente se tornam empresas incubadas, tá? E de uma turma de empresas incubadas, de 20 empresas incubadas, que é a média que a gente tem aqui, a gente consegue, né, graduar e colocar no parque cerca de 1, 2 empresas por ano, tá? Então, vejam quanto esse funil de inovação é perverso. A gente sai de uma escala de 3 mil para a gente ter ali 1, 2 empresas, né, enquanto empresas residentes do parque por ano, tá? Porque a nossa lógica, ela é diferente da lógica do BHTEC. O BHTEC, pela localização geográfica dele, ele pode trabalhar com uma perspectiva de atração, tá? De empresas, ou de empresas que já estão em Belo Horizonte, que querem estar nesse ambiente. Pela nossa localização geográfica, pela realidade da região, pela realidade daquilo que nós temos aqui em Viçosa, o nosso processo de povoamento do Parque Tecnológico está muito mais relacionado com o processo de criação do que necessariamente de atração, tá? Não que uma coisa elimine a outra, nós trabalhamos nessas 2 frentes de trabalho, atraindo empresas, e para atração de empresas a gente tem utilizado como estratégia muito a questão de projetos de centros tecnológicos de tech, como vocês já têm aí, por exemplo, CT Vacinas, né? CT Nano, por exemplo, mas a nossa lógica é de criação, tá? Hoje a gente tem vinculado ao parque da ordem de 65, 69 empresas, tá? Efetivamente, que estão lá no parque, 30, né? As outras estão vinculadas em diferentes programas, nesses programas que a gente tem aí. Essas empresas vão gerar 500 empregos por ano, faturamento de 55 milhões de reais por ano. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento do município de Viçosa é da ordem de 300 milhões de reais por ano, tá? Então, da importância do parque para a questão, né, do desenvolvimento regional. Então, dentro dessa cadeia de valor, por que todo esse trabalho que nós fazemos? De fato, gerar novos produtos, propriedade intelectual, mas principalmente todo o nosso esforço com essa cultura do empreendedorismo de base tecnológica é sermos capazes de criar novas empresas de base tecnológica, gerando emprego e renda de qualidade que efetivamente vão contribuir com o desenvolvimento econômico de Viçosa e da região, tá? O nosso olhar, pode passar, Larissa, o nosso olhar, ele está, pode passar, efetivamente, né, relacionado com isso. Então, é sonho pela realidade viçosa? Pode até, né, eu acho que é um sonho que vai se concretizando, porque o processo não é linear, e cada vez mais a gente tem conseguido atingir esse objetivo, tá?
Então, dentro dessa lógica da gente, como a gente tem pressa, e o funil de inovação não é privilégio nosso, ele é uma realidade do mundo inteiro, o nosso esforço, então, agora está em cada vez mais qualificar os projetos, tá? Então, a gente não está no incubador esperando que os projetos cheguem, né? Ou no parque esperando que as empresas cheguem. A gente está dando 2, 3, 4 passos atrás, buscando trabalhar melhor esses projetos na universidade, tá? E daí a proposta, então, do programa, né, de criação de spin-off da UFV. Dentro da lógica do programa de criação de spin-off da UFV, né, qual é o objetivo? Que é o objetivo justamente do Labinit, né? O objetivo que nós coordenamos dentro do Labinit, tá? Que é a criação de novas empresas de base tecnológica, de origem acadêmica. Então, assim, o nosso celeiro é efetivamente a universidade, tá? E trabalhar esses projetos ao longo de 6 meses, de tal forma que eles possam participar de uma forma com viabilidade muito maior dos nossos programas de pré-incubação e incubação e se tornarem empresas residentes, tá? Então, como objetivos específicos, o que nós queremos, assim, em linhas gerais? Aumentar o número de projetos para além daqueles que nós temos hoje. Então, não confunde, né? Aquilo que a gente fala, projeto startup é uma coisa, projeto de uma spin-off é outra coisa. Ser uma spin-off é efetivamente o objetivo que nós queremos, mas nós estamos ainda na fase de projeto, tá? A gente não tem a empresa ainda. Então, a gente está buscando esses projetos justamente para viabilizar, tá? Que eles se tornem spin-offs, tá? Spin-offs, se vocês quiserem chamar de startups, ok, tá? Mas a gente está fazendo aqui um pouco uma lógica, né, de ser mais fiel à origem desse processo, né, de criação de spin-offs, né, que quem faz aí, né, quem já fez esse disciplina aí junto comigo, com o Raoni, quem vai fazer, né, e a gente vai estudando todo o processo lá no MIT, com o Scott Chain e tudo. E aí, num determinado momento, né, o pessoal começou a chamar de startup, a gente podia ficar aqui 2 dias conversando sobre startup, sobre nomenclaturas de startups, sobre taxonomia de startups, né, mas aqui a gente está tentando um pouco mais de rigor e realmente focar nessa questão de spin-off, que são as empresas de origem acadêmica, e no nosso caso, pode ser uma startup ou não, dentro daquele conceito, né, de startup, de empresa que eu possa, né, acelerar, digamos assim. Provável que não serão, porque dentro da lógica que nós trabalhamos com projetos mais deep tech, tá? Então, nós queremos trabalhar a criação de novos spin-offs, novas patentes, né, trabalhar mais próximo do realinhamento de pesquisa com os pesquisadores da universidade, valorar tecnologias, ter novos produtos no mercado, trabalhar o licenciamento, e de tal forma que lá no final, né, a gente possa efetivamente ter as nossas empresas residentes, tá? Pode passar, Larissa. Qual a origem do spin-off, né? Ou qual a origem da base conceitual do spin-off? A base conceitual do spin-off para nós é o programa de incentivo à inovação, tá? Que foi o programa criado, desenvolvido lá atrás, lá 2007, 2008, pelo menos quando eu tomei conhecimento, né, e aproximei, pelo professor Shen, no âmbito aí do NPQI, né, a UFMG, juntamente com a Secretaria de Estado, Ciência, Tecnologia e Inovação à época, né, hoje é a Subnova da ACED, e o SEBRAE, tá? E lá, né, toda a base conceitual do programa PI, que era o Programa de Incentivo à Inovação, e que ele tinha esse objetivo de criar novas empresas de base tecnológica, trabalhar a criação de spin-off acadêmica. Qual é a lógica, né? A gente não vai ter tempo aqui, em função do prazo, mas qual é a lógica, né, da gente ter uma maior, digamos assim, uma maior assertividade? É você trabalhar esse alinhamento tecnologia, produto, mercado, tá? Então, toda a lógica está dentro dessa articulação, desse triângulo tecnologia, produto, mercado. Por que o funil de inovação ele é perverso e ele existe, né? Porque a inovação ela é arriscada, né? Principalmente a inovação de base tecnológica, quando a gente fala da questão da viabilidade técnica, primeiro, né? Aí pode ter viabilidade técnica, mas pode não ter comercial, pode ter comercial, mas pode não ter financeira, né? Ainda assim pode ter viabilidade técnica, econômica, comercial e financeira, né? Mas ser difícil de viabilizar, dado que o volume de investimentos. Então, criar novas empresas de base tecnológica, principalmente de tech, é um processo que envolve planejamento, tá? Não a pessoa escorregou, bateu a cabeça, foi lá, fez a luz, tem uma ideia, né? Ou estou aqui no meu mestrado, isso aqui pode. Porque o que acontece, gente? Eu já devia ter feito mais de uns 150 estudos de viabilidade de tecnologias na minha vida, tá? Ao longo aí, principalmente dos últimos, sei lá, dos últimos 10, 15 anos.
E a maior parte desses projetos que a gente fazia estudo de viabilidade, eles não tinham viabilidade técnica, apesar de ser projetos de boas universidades, de bons pesquisadores. Ou quando tinha viabilidade técnica, não tinham comercial. Justamente porque, por falta dessa visão de mercado. Nós precisamos de compreender que inovação é produto, processo, serviço efetivamente no mercado. Então, dissertação de mestrado não é inovação, tese de doutorado não é inovação, propriedade intelectual não é inovação. Tá? A inovação é quando, tá? O produto, o processo, o serviço, né? Ele chega, ou de modelo de negócio, for o caso, ele chega efetivamente ao mercado e ele gera retorno financeiro. Tá? Então, quando eu olho os projetos, né, com potencial tecnológico dentro da universidade e o potencial desses projetos, né, de se transformarem ou de serem efetivamente inovação, a nossa experiência prática, em função, né, eu rodei 3 PIs, coordenei 3 PIs, né, devo ter feito mais de 150 estudos de viabilidade, nos últimos, sei lá, 10, 15 anos aqui no incubadora de Centésimo. O que a gente percebe? Que a maioria não tem viabilidade. Porque os pesquisadores não são bons, porque eles são limitados? Não, gente. É justamente por falta de uma visão mercadológica, de uma visão de mercado. A gente sabe, assim, talvez na engenharia de produção não seja tanto... na engenharia de produção acontece assim, nas outras áreas também. Você é professor lá do mestrado, né, doutorado. E aí o aluno decide que ele vai fazer um projeto com você de mestrado, doutorado. E aí ele fala, professor, eu gostaria de trabalhar com você, gostaria de ser meu orientador. Aí então, né, vamos ver, vamos conversar, ver o que é. O que você pretende fazer, né? E aí é aquele momento que um olha para o outro e fala, então, né? Não sei, o que você acha, né? Então, fico ali tentando, né, criar, vislumbrar objetos de pesquisa, às vezes, assim, muito desconectado da realidade da sociedade, da realidade do mercado, das demandas e das necessidades. Adriano, isso é ruim? Não, pode seguir desse jeito, não tem problema nenhum, inclusive fazendo pesquisa que outros fizeram para saber se está certo. Mas quando nós falamos de inovação, esse processo ele tem mais chance de dar errado, tá? Do que quando a gente trabalha em projetos de pesquisa, não importa o estágio da pesquisa, pode ser pesquisa básica, mas com uma clareza de um maior alinhamento entre aquilo que são as tecnologias, que vão ser fruto do desenvolvimento de ciência, com o produto que efetivamente eu preciso desenvolver para chegar em determinados mercados, tá? E aí pode passar. E o professor Shen, né, estudando aí com a equipe do MTG aí, do MTG não, desculpa, né, do MTQI, né, durante muito tempo, né? Essa, para mim, talvez isso para mim seja um dos melhores trabalhos, né? E é o processo, né, de planejamento tecnológico, tá? Para que eu possa o quê? Planejar a spin-off acadêmica. Esse trabalho do professor Chan, ele foi publicado lá em 2007 na Locus. Nem é um artigo que está no periódico científico, né, qualificado, etc. e tal. E eu fico pensando assim, né, até hoje a gente está tentando, tem muita gente tentando entender, né, o que essa figura representa e como trabalhar isso. Mas assim, a gente, né, explicando assim de uma maneira mais simples possível, né, na fase, digamos assim, no processo como um todo de criação de uma empresa de base tecnológica, eu posso compreender 2 momentos, tá? No caso das spin-offs acadêmicas. Um momento que está muito relacionado com a fase da pesquisa e um momento que está relacionado com a fase do spin-off propriamente dito. Nessa fase da pesquisa, vejam que a gente tem um funil com a boca invertida daquilo que a gente usualmente tem num funil de inovação, tá? Nesse momento, e aí que a gente está querendo, né, trabalhar principalmente a reorientação da pesquisa, do ponto de vista da pesquisa e do ponto de vista do pesquisador, ele tem muito conhecimento e muita visão da tecnologia, tá? Mas ele tem muita dificuldade de compreender o que vai ser o produto, porque a tecnologia é uma coisa, o produto é outra. E o que efetivamente o mercado demanda, tá? Então, a nossa colaboração nessa fase é fazer com que o quê? Com que essa visão de produto e mercado, ela se torne tão clara para o pesquisador quanto é a visão dele de tecnologia. Tá? E se superar dessa fase, né, aí a gente vai para aquela fase de planejamento do spin-off, e, de novo, aí sim, né, é o funil em função das viabilidades que podem acontecer ou não, sejam elas viabilidade técnica, viabilidade comercial, viabilidade financeira, tá? Para que a gente tenha efetivamente o produto, objeto, né,
desse processo e que esse produto ele seja passível, né, ou ele possa alicerçar a criação de uma nova empresa de base tecnológica. E para esse plano de negócio dessa nova empresa de base tecnológica, em função desse produto, o professor Shen, juntamente com a equipe lá na época, eles chamaram isso de plano de negócio estendido, tá? Então, é uma combinação, no spin-off, ou no programa de spin-off, a gente está, assim, nesse formato Technology Push, buscando projetos com viabilidade dentro da universidade. Mas, de alguma forma, a gente quer trazer essa visão de mercado, do market pool, de que, se o projeto, ainda que o projeto não seja viável para a criação da spin-off, a gente consiga fazer a reorientação da pesquisa, de tal forma que os projetos futuros, eles tenham mais esse alinhamento. Detalhe, para quem quiser, né, gente? Porque quem quiser seguir fazer a sua pesquisa, seu mestrado, doutorado, orientando os alunos da forma como sempre quis fazer, beleza. Aquele que quer trabalhar mais próximo das empresas, mais próximo dos desafios, mais próximo das necessidades do mercado, mais próximo de uma lógica market pool, é esse que nós queremos apoiar nesse programa de spin-off. Pode passar, Larissa. Então, aí vocês vão ter os dois funis, né? O primeiro é o funil, né, que é o da fase da pesquisa acadêmica. Nessa fase, a gente vai estar fazendo as prospecções dos projetos, vou mostrar um pouco ali adiante, pode passar, Larissa. E na fase seguinte, né, que é o que a gente vai desenvolver aqui, que é o plano de negócio estendido propriamente dito, tá? E todo esse processo E todo esse processo, seja na fase de pesquisa acadêmica, conforme o estágio que o projeto tiver, ou na fase de criação, do spin-off acadêmico, nós vamos, né, robustecer toda essa base conceitual do processo de planejamento tecnológico, trabalhando com conceitos, né, clássicos da engenharia de produção, principalmente da gestão e desenvolvimento de produto, que é o Technology Stage Gate, né? Às vezes o pessoal está mais familiarizado, né, com o Stage Gate aplicado para a fase de produto, mas nós precisamos lembrar aqui que a gente está um passo atrás, porque a gente está naquela fase tecnologia, produto, mercado, tá? E aí a gente vai trabalhar para além, né, desse conceito do Stage Gate, a gente vai trabalhar com ferramentas bastante importantes para nós aqui, né, da área de desenvolvimento de produto, como o desdobramento da função qualidade, o roadmapping, tá? Para que a gente possa robustecer esse plano tecnológico, tá? Ou esse plano de negócio estendido. Então, de tal forma que o programa de spin-off, então, isso é a base conceitual, tá? Os meninos estão estudando, estão escrevendo, depois a gente vai compartilhar isso tudo com vocês. E aí, até para entender como é que a gente veio aqui, né? Então, a gente compôs a equipe, trouxe os meninos. Essa não é uma base conceitual simples de ser entendida, tem todo, né, um arcabouço, né, teórico, de artigos científicos, tecnológicos. Então, os meninos estudaram, seguem estudando, tá? A gente fez uma rodada de treinamentos aqui, e à medida que nós íamos qualificando e treinando eles para a compreensão disso tudo aqui que eu estou falando, isso aqui tudo que eu estou tentando resumir em uma hora aqui, gente, acho que foram 3 workshops, ou 4, já não sei, de quase 3, 4 horas cada um, tá? E aí a gente aproveitou nesse processo para qualificar aqui tanto a equipe do Labinim, quanto a equipe do próprio Tecnopark, tá? Porque a ideia é que esse programa de spin-off, que nós estamos construindo ele aqui como modelo de referência do Labinim, ele seja apropriado posteriormente pelo Tecnopark e pelos outros mecanismos que assim o desejarem, tá? Pode passar, Larissa. Então, como é que vai funcionar o programa de spin-off, tá? Então, ele tem fases, tá? Nós vamos entrar agora na primeira fase, que é a sensibilização e prospecção, que é a divulgação do programa. Nós vamos selecionar projetos, tá? Preferencialmente, tá, de alunos da pós-graduação, dentro das áreas estratégicas que tenham potencial de se transformarem, né, que tenham potencial de gerar inovação. Tá? Então, a gente vai ter uma fase aí mais ou menos de um mês, o edital está pronto, nós vamos lançar o edital, e para que a gente possa atrair o interesse e a inscrição de projetos de tecnologia dentro do nosso edital, a gente vai financiar com recurso próprio R$10.000 para cada projeto. A nossa ideia é selecionar 5 projetos, tá? E aí, uma vez que a gente selecionar esses 5 projetos, a base toda para a metodologia do plano tecnológico quanto do plano de negócio estendido
quanto da valoração ao final, é fazer o estudo de viabilidade, tá? Aí, então, a nossa equipe vai realizar a elaboração dos estudos de viabilidade, tá? Viabilidade técnica, comercial, né, financeira e de impacto ambiental e social. E aí vem os losangos, que são justamente os gates, tá? Então, durante todo o processo de estudo de viabilidade, aplicando o Technology Stage Gate, dentro, né, das metodologias de estudo de viabilidade, a gente vai, então, chegar à conclusão se é viável ou não o projeto. Se for viável, daqueles 5 projetos que nós selecionamos, por isso é importante selecionar bem, né, gente? Porque fazer assim que é VTC, vamos combinar que não é brinquedo, né? Principalmente tecnologias inovadoras. Então, por isso que a nossa fase de sensibilização e seleção, a gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque a gente tem que selecionar bem já nessa fase bons projetos. Se for viável, então, a gente vai para a parte de elaboração do plano tecnológico, e é quando, né, a equipe desse projeto vai receber os R$ 10.000. Feito o plano tecnológico, tá? A gente tem, então, agora um novo gate, um novo ponto de decisão, que está relacionado com, né, vai empreender ou vai licenciar, né? Se for licenciar, a equipe, então, vai fazer a valoração da tecnologia, para a qual também a gente está desenvolvendo todo o modelo de referência. Se for empreender, a gente, então, agora evolui do estudo de viabilidade com o plano tecnológico que nós tínhamos, para isso que nós estamos chamando lá de plano de negócio estendido. Pode passar, Larissa. Bom, e aí, né, dentro dessa, refinando um pouco mais, né, dentro dessa fase de sensibilização e prospecção, então, a gente vai fazer visitas aos programas de pós, às disciplinas, a gente tem o Tecnoparque Portas Abertas, a gente já tem mapeado aqui, né, grupos de pesquisas, laboratórios, projetos que são do nosso interesse, dentro da nossa área estratégica, tá? O nosso formulário de seleção, quase que por si só, ele já é uma avaliação de viabilidade. Então, a gente vai chegar ao final desse processo de seleção com aquilo que a gente chama de resumo executivo. E aí, sendo selecionado, então, a gente vai para a fase de elaboração dos estudos de viabilidade e, ao final, né, realmente voltar com a pergunta se é viável ou não, ou empreender ou valorar. Bom, pode passar, Larissa. E aí, dentro da elaboração do plano tecnológico, tá? Tendo como porta de entrada o estudo de viabilidade, a gente, então, aquilo que eu disse, né, a gente vai aplicar as metodologias, os métodos que a gente tem na área de gestão e desenvolvimento de produto, né, porque aí a ideia agora do plano tecnológico é que a gente possa indicar todo o esforço necessário para sair do estágio de tecnologia e chegar ao produto propriamente dito, tá? E que a gente tenha o planejamento tanto do produto quanto do seu processo produtivo. E durante essa fase, a gente vai tentar trabalhar com um modelo de referência, né, para o processo de desenvolvimento de produto, aliado ao desdobramento da função qualidade, que também, né, lá dentro do livro do professor Shell, do professor Shen, eu falei Shell, né, é Shen com Leonel, então agora eu já criei um casal aí, Shen e Leonel, né? No livro do professor Shen e do professor Leonel, que é o livro de QFD, o que a gente chama de PDPO, que é o processo de desenvolvimento de produto orientado ao cliente, tá? E aí, ao final desse processo, novamente a gente vai avaliar junto com essa equipe se eles desejam empreender ou se eles desejam criar a spin-off acadêmica. Se desejarem criar a spin-off acadêmica, vai ganhar estrelinha, né, gente? Porque é o que a gente quer empresa, né? Mas se de tudo nada der certo, já deu certo, porque com esses documentos que nós temos, a gente vai avançar e vai fazer a valoração tecnológica, subsidiando o nosso núcleo de inovação tecnológica para os processos de licenciamento, que, por óbvio, a gente espera que aconteçam. Pode passar, Larissa. Bom, do ponto de vista de spin-off, né, aí a gente finalizaria aqui dentro dessa lógica, né, do projeto, seguir passando pela pré-incubação, pela incubação, pela graduação, onde ele vai sair o processo natural, né, onde ele vai seguir sendo robustecido pelas metodologias que a gente utiliza aqui, né, porque a questão fundamental, principalmente dentro da pré-incubação e da incubação, e a gente tem frisado isso muito com os meninos, é trabalhar o conceito de plataformas tecnológicas para que essa startup não seja empresa de um produto. Pode passar, Larissa? Pode passar. Aí, eu estou aí. Não, volta, isso. Né? Para que não seja empresa de um produto.
Então, no processo de pré-incubação, né, só dando, como diz outro, um spoiler, aqui a gente busca trabalhar isso, né? Porque a maior parte a gente tem estudos aí que falam, né, que as startups morrem, né, quase 75% aí no horizonte de 5, 10 anos. E o que a gente percebe? Que essa dificuldade de se manter inovador. E aí vai entrar todo o sistema de inovação para as empresas, que é aquilo, né, que o NTG e o NTQI trabalharam aí, juntamente com o pessoal da FIENG, do IEL, que são sistemas de inovação para as empresas. E aí a gente tem dois modelos de referência que já estão estabelecidos, inclusive publicados, que é o modelo de duas rodas e atravessando o Vale da Morte. Pode passar, Larissa. Bom, se não for para criar o spin-off, né, refinando aí um pouco a parte de valoração, a gente também tem metodologias, tá? Onde a gente, para fazer a valoração, a gente precisa do estudo de viabilidade, só que aí a gente faz uma análise, tá? Uma análise de probabilidades em função de modelos de valoração, para que a gente possa efetivamente auxiliar, né, caso realmente não seja possível o empreendimento, que seja feita a valoração, e que essa valoração, por meio de todo o modelo de valoração que a gente também vai estar desenvolvendo aqui, em função de probabilidades de viabilidade, técnicas e financeiras, o pessoal consiga pedir ou ter uma negociação mais assertiva com as empresas. Pode passar, Larissa. Bom, e aí, né, no programa de spin-off, de uma forma geral, né, o plano tecnológico, que, digamos assim, é o instrumento principal, é a entrega principal que alimenta, junto com o plano de negócio estendido, dentro do programa de spin-off, com esses 5 projetos que vão estar no programa, a gente vai, então, pedir não, a gente vai avaliar os direcionamentos possíveis, né? Se a pesquisa não é boa, é melhor abortar, é melhor não seguir nisso. E isso, daqueles 100 e tantos estudos de viabilidade que eu já fiz, gente, foram a maioria das conclusões, tá? E aí, isso é importante para o pesquisador, porque ele pode redirecionar a pesquisa, tá? E poder trabalhar com novos projetos futuros mais assertivos. Bom, se é viável, seria as duas questões que nós comentamos, né? Ou transferir ou constituir a empresa. Se transferir, valoramos. Se for constituir a empresa, plano de negócio estendido, e a ideia é que a gente alimente, então, a pré-incubação e a incubação aqui no parque de uma forma cada vez mais assertiva, pelo menos com 5 bons projetos por ano, né, com maior potencial de efetivamente se tornarem empresas residentes lá na frente. Bom, o nosso cronograma, pode passar, Larissa. O nosso cronograma, então, está da seguinte forma: a gente está nessa fase agora de sistematização, tá? Em que a gente está, essa fase, né, de sistematização da informação, a gente, então, já capacitamos todo o nosso pessoal e vamos seguir qualificando, ainda tem uma série de qualificações ainda que nós precisamos de fazer. A ideia é que esse primeiro piloto, ele seja um modelo de referência para o UFV, mas também para o LabMin. E a nossa ideia com o programa de spin-off é que ele rode uma vez por ano e que ele seja executado ao longo de 6 meses. A gente entende que essa recompensa, né, desses R$ 10.000 para o projeto, ela é importante, mas nós também estamos trabalhando com uma lógica de recompensar a nossa equipe aqui, que fizer os melhores EBTCs, que fizerem os melhores planos tecnológicos, que fizerem os melhores planos de negócio, para realmente, assim, a equipe é boa, os meninos estão bem engajados, tá? Eles vão compor a equipe, não só os 5 aqui, mas a equipe, junto com eles, vai se somar a equipe de bolsistas do Parque Tecnológico, tá? De tal forma que a gente vai ter, na elaboração do estudo de viabilidade do plano tecnológico e do plano de negócio estendido, 2 bolsistas para cada projeto, sendo um do LabMin e um do Tecnoparque, que vai estar trabalhando junto com eles, de tal forma que a gente vai poder sistematizar o programa para que o parque siga rodando ele aqui. E, ao final, a gente espera, né, aí ter um modelo de referência sistematizado, documentado, né, com todas as informações, para que possa ser adotado pelo LabMin como uma metodologia que o BHTEC pode utilizar, que a Inova pode utilizar, ou qualquer outro ambiente de inovação, de apoio ao empreendedorismo de base tecnológica, de criação de startups, possa estar utilizando também, né? Que aí é o final. Então, assim, de tal forma, tudo dando certo, até o final do LabMin, a gente espera ter feito 2 rodadas, né? De projetos aqui na UFV, de tal forma
e a validação ela seja desse modelo de referência o mais assertiva possível. Pode passar, Larissa. Bom, aí é isso, a gente acabou, Labinim, Parque, e pode passar mais um, NTG, tá? Em linhas gerais, esse é o desdobramento aqui do nosso trabalho, tá? Então, assim, a gente tem muito trabalho pela frente. Eu estou aqui à disposição para tirar as dúvidas, perguntas, né? Ouvir as sugestões de vocês aí de melhorias, o que a gente pode melhorar aí, tá bom?